Fala você que está aqui acompanhando notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação e investimento em startups. Meu nome é Gerson Ribeiro e eu quero falar com você hoje sobre a constância de resultado. Toda empresa tem um grande problema, um grande desafio, principalmente as empresas na fase criança, que estão no começo da sua jornada empresarial, que é a inconstância de caixa. Todo negócio ele precisa ter dinheiro entrando sempre. E eu sei que isso pode parecer trivial, pode parecer simples, mas quando você tem um negócio nessa fase empresarial, que é a fase criança, flutua muito. Você não sabe ainda quais são as suas fontes de receita, você não tem uma previsibilidade, você tem uma incerteza e muito risco. Isso acontece muito. É normal essa fase, mas a gente precisa rapidamente suprir essas demandas para que a gente consiga entrar numa fase mais adolescente da nossa empresa, que a gente tenha uma previsibilidade de caixa. E no mundo digital, principalmente de 10 anos para cá, essa década, a gente viu no Brasil uma entrada muito forte das estratégias de venda pela internet, estratégias digitais. Muitas delas focadas em lançamento, em você criar uma demanda, suprimir aquela demanda ali, reprimir, ter aquela represa de demanda, e você lançar um produto, você lançar um serviço e você ter picos de venda. O problema disso, para quem é empreendedor digital, para quem é do digital já há mais tempo, sabe que você passa, às vezes, meses, 3 meses, 4 meses, sem faturar, ou faturando pouco, ou tendo que pagar as contas de alguma forma, para ter picos de venda, e muitas vezes acontece daquele lançamento específico não dar o resultado que você esperava. Às vezes, o custo por lead sobe, às vezes acontece algum problema técnico, às vezes o cenário político, social, financeiro brasileiro muda. Então, quando você depende de fazer lançamentos, você já sabe, fica arriscado. A palavra é essa, arriscado. Então, a gente precisa buscar ter uma previsibilidade de receita maior. Ou seja, muita gente entrou nos últimos anos na onda que já passou, mas que é uma onda importante, que é a onda do perpétuo. Vender no perpétuo, vender produtos ali todos os dias, todas as semanas, para você ter uma receita mais coerente, uma receita que faz mais sentido, uma receita que você sabe mais ou menos quando é que ela vai vir. Pode variar? Vai variar. Qualquer negócio varia a receita, isso aí é normal, mas a gente precisa ter uma incerteza menor do que ter picos de performance e nesses picos a gente poder ter o risco de ter algum problema e não ter o resultado que a gente esperava. Então, nos últimos 10 anos, eu vi de perto amigos meus do digital que quebraram porque de uma hora para outra aquele modelo de lançamento não funcionava mais, ou então a técnica não estava mais encaixada com o que o público queria, e aí sempre precisa buscar uma nova forma, uma nova técnica, um novo caminho. E isso é saudável, você buscar novas formas, mas para muitas pessoas que eu conheço pessoalmente acabaram quebrando nos últimos 5, 10 anos, porque o cenário mudou e aquele formato de faturar em picos, em ondas muito grandes, acabou não se consolidando tanto mais. Quer dizer que lançamentos não funcionam mais? Não é verdade, lançamentos funcionam bem, existem muitos lançamentos, a gente fez recentemente aí um lançamento grande, múltiplos 6 dígitos, com um retorno, para quem entende aí, um ROI de 10. Então a gente investiu um valor e a gente teve um retorno de 10 vezes esse valor, 11 vezes na verdade. Mas a gente não pode depender só disso. A gente pode ter uma estratégia de uma esteira de produtos, em que a gente tem produtos que estão ali no perpétuo, no recorrente, assim, sempre faturando. E em alguns momentos a gente tem picos de performance. Não tem problema, a gente só não pode ter um negócio que depende unicamente desses picos. Isso não funciona mais. O que é o caminho que eu enxergo que se consolidou e que continua forte nos últimos anos? Existe uma técnica, que eu vou falar aqui mais pra frente, então fica ligado, mas existe uma técnica que todo dia você tem venda, com alto grau de certeza dessas vendas, e ela tem um poder transformacional, um poder de impacto semelhante ao lançamento, porque é um micro lançamento que você faz todos os dias e você tem receita. E funciona para produto digital, infoproduto, consultoria, mentoria, vender franquia, serve para vender apartamento, serve para vender produto físico,
serve para tudo, porque é uma técnica que usa o que maximiza você ter a comunicação de vendas para o teu cliente. Porque para você fazer uma venda, você precisa de, primeiro, comunicar a tua oferta. Esse é o primeiro ponto de qualquer venda, seja em escala ou não. Você tem uma loja de carro, você precisa ter o local ali, você precisa ter um vendedor, e o teu vendedor vai fazer a comunicação da oferta para o teu cliente. Isso aí é o primeiro passo. O segundo passo é o convencimento de que aquela oferta ali é ideal. Então, é a persuasão. E o terceiro passo é o close, é o fechamento dessa oferta, dessa venda. É você realmente assinar o contrato, você receber a entrada, você receber o pagamento, a pessoa passar o cartão de crédito. Então, existem pelo menos aí 3 etapas que precisam ser muito bem feitas. E quando você consegue fazer isso em escala, quando você consegue fazer isso de forma que muita gente enxerga a tua oferta, muita gente chega e participa do teu processo persuasivo, e você tem ali uma qualificação maior, um grau maior de fechamento de venda, a chance de você vender é muito maior. Então, por exemplo, um dos produtos que ao longo dos anos eu vendi com alto grau de fechamento foi usando uma técnica e que a gente tinha 80%. Quando eu faço essa técnica, a gente normalmente tem 50% a 80% de conversão em vendas. Por quê? Porque tem uma série de fatores que levam a pessoa a se qualificar a querer comprar. Então, a gente começou falando aqui sobre previsibilidade de receita, mas não só previsibilidade de receita, você precisa utilizar as técnicas que são mais poderosas, que são mais engajantes, que mais conectam com o teu público para fazer com que ele compre. Isso de forma clara, de forma direta. Eu estava ontem conversando com um empreendedor dos Estados Unidos, agora eu não estou lembrando, St. Louis, se eu não me engano, e ele estava me falando o seguinte: pô, eu tenho esse projeto aqui, eu quero vender isso e tal. Ele me passou para eu dar uma avaliada no projeto, né, na venda, na proposta comercial dele. Muita bagunça, não dava para entender nada, um negócio assim. Eu não vou dizer que não tinha pé nem cabeça, tinha uma lógica, mas assim, não chamava a atenção. Você passava pela página de oferta e não dava para entender o que ele oferecia. Por quê? As headlines mal escritas, os textos mal escritos, o local da persuasão não estava sendo feito. Então, assim, não é só você ter um bom produto, um bom projeto, uma boa proposta. Você precisa saber apresentar ela de uma forma que o seu cliente queira comprar. E voltando para a previsibilidade de caixa, você precisa ter tudo isso de forma em que você tem gente chegando ali todos os dias, todas as semanas, todos os meses, de forma consistente para você vender com previsão. Você saber quando você vai vender. Você ter na sua métrica quanto vai vender. Vou dar um exemplo aqui. Um dos meus produtos, um dos que eu mais vendi, um dos meus best-sellers, a gente utilizava uma técnica de vendas, e todo dia gerava venda, e a gente ficava sempre avaliando os KPIs, as métricas mais importantes. Toda vez, um dos KPIs aqui era clique para compra. Não é comprar, não é apertar no botão de passar o cartão de crédito. É clicar para ir para o checkout, para ir para a página de poder passar o cartão de crédito. Então, o botão de ir para o checkout. Toda vez, estatisticamente, que eu tinha 4 cliques, gerava uma venda. Então, eu sempre olhava no meu dashboard, e a gente fica meio viciado em olhar esse dashboard de venda, né? Toda vez que eu via assim, teve 2 cliques, opa, já foi metade. 3 cliques, opa, tá chegando. 4 cliques, opa, qualquer momento, pum, venda. Às vezes era 5, às vezes era 3, mas na média, a estatística mostra que a cada 4 cliques no botão de ir para a compra, eu gerava uma compra. Então, a gente precisa ter sistemas que gerem uma previsibilidade para a gente através de automatizar o nosso processo de venda. Afinal, estamos na internet, a gente está no local em que as pessoas estão querendo comprar, estão recebendo muitas informações, então a gente precisa atrair a atenção dela e rapidamente, atenção é um negócio que vai embora rápido. Você precisa pegar a atenção daquela pessoa e rapidamente transformar ela em desejo de compra. Não adianta você ter a atenção da pessoa, você precisa levar ela para ter o desejo de compra e a possibilidade de comprar. E aí você vai ter o teu sistema que vende e o teu processo de venda para você fechar contrato, fechar venda, passar cartão de crédito.
Você tem que ter isso de forma automática, diária, para você conseguir escalar qualquer produto que seja. Beleza? Então a gente fica por aqui. Se você está pelo podcast, deixa o seu review. É muito importante review pelo podcast, porque faz com que chegue para mais pessoas. Se você está assistindo pelo YouTube, deixa eu curtir, se inscreve no canal. A gente está crescendo o canal, estou muito feliz. Deixa um comentário também que eu respondo todos os comentários. E se você está pelo Instagram, segue e a gente se vê aqui amanhã. Lembra, bota para quebrar e valeu!